Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo e desta vez a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Sandero Stepway, a história desse carro. A gente vai falar um pouquinho sobre a história desse carro, que é bem interessante a chegada dele aqui no Brasil. Mas se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal, né? Lembrando para vocês que isso é o combustível, é o que nos incentiva a produzir materiais para vocês, né? Para quem não conhece, o Sandero Stepway, Renault Sandero Stepway, ele chegou ao Brasil no segundo semestre de 2008 e ele vinha com um propósito para brigar diretamente com o CrossFox, que já tinha sido lançado anos mais cedo no mercado e já tinha o seu público seleto, né? E o diferencial desse carro para o CrossFox era basicamente a altura e espaço interno, né? Então esse carro tinha uma altura em relação ao solo maior, o espaço interno, porta-malas e potência de motor também muito melhor do que o CrossFox. Apesar de ser um carro com design francês, né? Ele não tinha um acabamento refinado. O CrossFox nessa parte aí de acabamento ganharia em relação ao CrossFox ou ao Sandero Stepway, mas na questão de motorização, espaço interno, esse carro aqui não deixou a desejar. E também o design, né? Eu particularmente acho o design desse carro muito bonito. Mas a história interessante do Sandero Stepway, esse Sandero ele era vendido em algumas versões especiais, vou citar três para vocês, e ele vinha com a motorização 1.6, 8 válvulas, e tinha esse exemplar que eu vou mostrar para vocês aqui, que é motor 1.6, 16 válvulas equipado com câmbio automático. Então antes de eu fazer a apresentação, aí eu vou dar alguns comparativos em relação ao CrossFox com câmbio iMotion, né, que era o 2004 que saiu na época. Esse carro ele tem motorização 1.6, 16 válvulas, com câmbio automático AL4 de 4 velocidades. Se abastecido no etanol, ele tem 112 cavalos de potência, e se abastecido na gasolina, ele tem 107 cavalos de potência. Já o CrossFox, motor 1.6 também, equipado com câmbio iMotion de 5 velocidades. Se abastecido no etanol, ele tinha 107 cavalos de potência e na gasolina 101 cavalos de potência. Então era esse diferencial que existia. No caso do Sandero Stepway, ele tinha a motorização melhor. E também a questão do câmbio, né? O câmbio iMotion da Volks era um câmbio um pouquinho problemático e é um câmbio, diga-se de passagem, automatizado. E o Sandero Stepway ele vinha com um câmbio L4 de 4 velocidades, apesar de muita gente criticar este câmbio, mas na minha opinião ele é bem melhor do que o câmbio automatizado da Volks, né? E aí na versão, como eu falei para vocês, do Sandero Stepway, ele vinha com algumas características diferentes e foi lançado alguns diferenciais. O Sandero Stepway, ele vinha, as três versões que eu vou citar para vocês, tem um nome aqui na porta onde está o meu dedo, né? Então o Sandero Stepway normal, ele vinha com essa mesma grafia que estamos vendo aqui, design de roda. O que mudava é nessa parte da moldura do para-choque aqui abaixo da placa, ele vinha na cor grafite, roda de liga leve, essa moldura da placa, essa capa do retrovisor e as maçanetas na cor grafite. E o acabamento também interno dos bancos na tonalidade vinho, com alguns detalhes que deixava o carro muito bonito, interessante, achei interessante. Só que a parte externa dessa versão aqui eu achei melhor. A segunda versão do Sandero Stepway era a versão Hip Cure, que foi lançada para atender o público do surf. Então ele tinha essa grafia aqui na parte de baixo na cor grafite, rodas de liga leve, a capa do retrovisor ali e as maçanetas na cor grafite. E o acabamento interno dos bancos ele vinha numa tonalidade em vermelho mais claro. Essa particularmente o acabamento do Hip Cure na parte interna eu particularmente não gostei. E essa terceira versão aqui, que é a versão Tweed, que é uma versão voltada para o público da moda. Então qual era o diferencial desse carro? Esse carro foi uma edição limitada, foram produzidas apenas 1.900 unidades deste carro, e ele vinha com essa grade em black piano, como eu estou falando para vocês, a roda em preto brilhante também, o black piano como vocês queiram chamar, e também o acabamento aí das maçanetas e da capa do retrovisor
na cor preto brilhante, como vocês podem acompanhar, né? Então a versão Tweed, ela foi uma versão lançada para o público da moda e o seu acabamento interno, ele tem alguns acabamentos, como vocês podem acompanhar ali no banco, em xadrez. Então essa tonalidade desse carro, no meu ponto de vista, ficou bem legal, ficou muito bonito. E ele foi lançado também na versão preta, ele só veio na cor branca, que é essa daqui, esse exemplar que eu estou mostrando para vocês, e na cor preta com os detalhes brancos, ou seja, roda branco, essas capas dos retrovisores e as maçanetas e essa partezinha da frente que eu citei para vocês, essas abas na cor branca. Então este carro é raro de se ver, porque é uma versão que deve ter vendido muito pouco, porque o design não agradou, né? Vocês podem observar que carro preto com a roda branca, ele não ficaria com um design muito legal. Já nesse aqui, né, agradou bastante. Peço desculpa a vocês aí, estou fazendo o vídeo em uma via pública, então tem seus às vezes o barulho, né, os carros passando incomoda um pouco e atrapalha a nossa linha de raciocínio, né? Mas é um carro bem interessante, como eu falei para vocês, né? Essa versão, como eu já tinha falado para vocês, ela veio com câmbio automático, motor 1.6, câmbio automático, a L4 de 4 velocidades, motor 16 válvulas. E foi lançado também a versão 1.6 com motor 8 válvulas, que ele era um pouquinho menos potente e tinha câmbio manual. Então você tinha essas duas opções de motorização. A 8 válvulas e a 16 válvulas, câmbio automático ou câmbio manual. Então eram as opções que você tinha na época e a opção de cores, né? Então esse carro veio e até hoje está no mercado para fazer história. O seu forte é a altura do solo, espaço interno muito bom. O som desse carro dispensa comentário, muito bom, eu gosto bastante. É uma marca confiável, apesar do preconceito, né, com os carros da Renault, algumas pessoas. Hoje esse paradigma já foi quebrado mais no mercado, mas é um carro muito bonito, de um design muito interessante. Estamos em 2023, esse carro é 2014 e olha o design do carro, né? É um carro bem interessante e hoje a tabela FIP desse carro em torno de 40 mil e ele está aí sendo vendido no mercado aí na casa de 38 mil reais. Uma boa compra, recomendo. Para quem tem interesse, o carro tem uma mala excepcional, o espaço interno, para quem conhece, é muito bom. Então esses são os diferenciais desse carro, né? Então o Sandero Stepway veio para fazer história no Brasil, está até hoje, né? E aí tem essas características que muita gente talvez não conheça e diga, Sandero Stepway, esse tem o nome Tweed na porta, o outro tem Hip Cure. Então foram versões lançadas, todos são Stepway, tá? A parte de acabamento e design é a mesma coisa, só muda essas grafias de banco, a cor da roda, né? São as modificações que existem. O Sandero Stepway veio para o público normal, o Hip Cure foi lançado aí uma versão voltada para o mundo do surfer, e esse do surf e o Tweed, que é esse aí, foi uma versão limitada, como eu falei para vocês, que veio com o propósito de abraçar a causa aí do design da moda, né? O público da moda. Esse carro ficou bem legal, eu achei muito bonito esse design deste carro aqui nesta cor branca com as rodas preto brilhante. Então era mais esse registro, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Espero que ele tenha sido útil. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.